Hoje que eu entendo mais, né, sobre limpeza energética, sobre lei da atração, eu lembro quando a gente vivia numa vida de muita escassez, né? Eu e minhas irmãs, nós éramos quatro irmãs, né? Éramos quatro que moravam numa casa, já falei que era uma casa pequenininha, era um quarto, e aquele quarto era tudo, era cozinha, era banheiro, que a gente fazia xixi no pinico, né? Porque então era banheiro, e todo mundo dormia naquele quarto, isso já é uma vida depois de adulto, já ali com uns 15, 17 anos mais ou menos. E depois disso, as duas irmãs casaram, ficou eu mais a minha outra irmã, mais velha do que eu. E aí, o que aconteceu? O que acontecia, né? Como nós experienciamos uma vida de muita escassez, de mínimo, então a minha irmã, que é a minha irmã que ficou comigo, né? Que nós moramos muito mais tempo, até eu vim morar aqui em Portugal, que eu amo muito ela, fala que é minha segunda mãe. Ela sempre foi a mãe provedora de todo mundo na casa, né? Porque ela que trabalhava, ela que geria o dinheiro. Depois das minhas irmãs, eu sou a nona de décima, né? Mas já nessa fase, lá onde eu morei, antes de eu vim pra cá, só morou nós quatro, porque as outras todo mundo casou. Minha mãe foi morar com um padrasto, levou meu irmão mais novo e ficou nós quatro nessa casa. E aí, mas mesmo antes disso, essa irmã que eu morei com ela até, que é a Ivete, né? Que eu morei com ela até antes de eu vir pra cá, mesmo antes de todo mundo casar, ela sempre foi a irmã provedora, a irmã preocupada com todo mundo. Ela virou praticamente um pai da família, né? Ela sempre preocupada, sempre trabalhava muito, sempre trazia o dinheiro para casa para comprar comida e tal. Como eram muitas pessoas, o que ela fazia? Claro que as outras irmãs trabalhavam também, mas essa carregou o peso, portanto foi a que ficou com nós quatro, né? Todo mundo casou e ela foi ficando com todo. Ela teve um filho e além do filho dela, ainda tinha as irmãs que foi ficando na casa e ela foi sendo a provedora dessas irmãs. E aí, a minha irmã, sempre com a intenção de não faltar comida, o que ela fazia? Sempre ela ia ao mercado, comprava tudo que era mais barato. Ela tinha esse hábito de comprar o mais barato mesmo, não importava se era só 10 centavos a mais aquele produto melhor, se era 20 centavos a mais, um euro a mais aquele produto melhor, ela não importava com nada. Para ela tinha que ser sempre o mais barato. E isso também era para carne, isso também, né? A carne era linguiça, era ovo, era miúdos, né? Então ela teve esse hábito com intenção de permitir que nós tivéssemos sempre comida. Comida nunca nos faltou no sentido da gente passar fome. Às vezes faltava ali no final do mês um pouco de arroz, um pouco de feijão, tinha que pedir um, pedir outro, mas fome nós nunca passamos. Então, assim, tinha todo mês, só que não dava para chegar ao final do mês, era assim, né? Tamanha escassez que a gente vivia. E aí, essa minha irmã foi carregando essa crença, essa repetição de ação por comprar sempre aquilo que era mais barato. E eu lembro, quando ficou só eu e ela na casa, que eu comecei a trabalhar também, nós tínhamos condições de poder, era só nós duas na casa. Porque nessa época o filho dela ainda era adolescente, mas ele foi morar com a menina, foi morar fora, trabalhava e tal. Então ele vivia a vida dele. E o nosso salário era só para nós duas, né? E a casa. Mesmo assim, ela que sempre ia fazer compra, ela ia sempre pegando aquilo que era mais barato. E aí teve uma época que eu sempre tive essa mania de querer melhor, né, de querer o que é melhor, e é graças a isso que eu tô aqui. Eu comecei a me incomodar e falar assim, poxa, Ivete, o dinheiro dá para comprar isso, mas isso é mais caro, mas dá para comprar, né? Em vez de comprar isso aqui é barato, isso aqui é mais caro do que isso, mas isso aqui é bom, é mais hidratante, tem um cheiro melhor, né? Ou quando era coisa para lavar roupa, quando era, né, produto para lavar roupa, ou com um desodorante, um creme, até mesmo um absorvente, né? Isso aqui é o melhor e tal. Então, assim, eu comecei, como eu estava mais velha, né? Já tinha ali, acho que, não sei, 17 anos por aí, que eu trabalhava já. E aí,
Eu comecei aos poucos, não comprava tudo, do melhor, mas eu escolhi algumas coisas melhor. Um sabonete melhor, uma carne melhor, né? Uma carne de boi, de vaca, aqui fala vaca, né? Vai dizer carne de boi. Uma carne de boi, um frango inteiro, né? Então, assim, aos poucos eu comecei a trazer essa habilidade de experienciar o melhor. E muitas vezes o que nos mantém na escassez é isso. É você não se dar chance de experimentar o melhor. Como que você quer viver uma vida melhor se você continua no hábito de fazendo sempre o mínimo, vivendo sempre no mínimo, comprando sempre o mais baratinho, comprando aquilo que, sabe? Às vezes você pode economizar de um lado e comprar um creme mais cheiroso, mais hidratante, com mais hidratância, um sabonete mais cheiroso, um shampoo de cabelo melhor, um arroz melhor, né? Quantas vezes o nosso arroz era aquele quebradinho, feijão é aquele feijão de uma banda só, porque era o mais barato. E nós estamos fazendo isso não é porque nós não tínhamos condições de comprar o melhor, é porque ela estava no hábito de comprar o mais barato. E aí nós estamos fazendo isso e as coisas foram melhorando. Nós passamos a comprar mais coisa, a comida passou a sobrar no final do mês, a ponto de, quando alguém falava assim, ai, fulano de tal tá passando necessidade de comida, a gente conseguia montar uma cesta de tanto que a gente tinha. Era carne, era arroz, era feijão, do melhor mesmo. Caixa de leite, gente, na minha infância eu não tomava leite pequena. Leite era só para os bebês. Passamos a comprar caixa de leite, iogurte, queijo, mortandela, não, é queijo e presunto, né? Que no Brasil fala presunto, aqui em Portugal fala fiambre, às vezes eu esqueço de algumas coisas. Né? E aí, presunto, queijo, coisas mais gostosas, sabe? Nós passamos a ter essas condições de comprar isso. Mas foi assim, não foi da noite para o dia, né? Foi pequenas ações. Então, às vezes, a gente quer atrair abundância, mas não é capaz de comprar algo pra gente melhor. Não é capaz de comprar um curso que vai fazer você aprender alguma coisa. Fica aqui só consumindo no YouTube, só consumindo no YouTube. E eu sei, porque por muito tempo também eu fiz isso. E minha vida ficava com altos e baixos. Eu não tinha um caminho de conhecimento. Isso mudou quando eu passei a mesmo a comprar treinamentos, passo a passo. E as coisas começaram a mudar. Então, às vezes, a gente não avança, a gente quer atrair dinheiro, mas atrai escassez. Por quê? Tá sempre na energia do mendigo, sempre ganhando, ou tá sempre naquela energia do mais barato para tudo. É claro que enquanto eu não tenho dinheiro para comprar tudo do melhor, para fazer aquela compra que no final do mês vai sobrar para outro mês, eu vou poder partilhar com pessoas, enquanto eu não posso fazer isso, eu vou começar, porque você tem que produzir essa energia do melhor e do merecimento também. Merecimento de ter o melhor, merecimento de poder comprar o melhor. E aí, quando você traz essas pequenas ações, as coisas começam a mudar. Então, assim, eu lembrar disso foi muito gostoso. Por quê? Eu lembro como, e a minha irmã, né, ela tava ali com aquelas crenças, com aquela repetição, né, de fazer aquilo desde muito tempo para manter o alimento dentro de casa. Ela que sempre foi a provedora, né, lá de casa, ela assumiu esse papel de pai. Quando meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então ela assumiu esse papel de responsável da casa. E aí ela ficou, né, nesse piloto automático negativo, sem se observar, muitas vezes, que ela estava fazendo uma ação que estava fazendo com que a nossa vida ficasse cada vez mais escassa. No momento em que ela podia comprar o melhor, que ela podia experienciar o melhor, o que ela fazia? Não, Carlinha, não vai pagar, não vai dar. Né? Quantas vezes antes ela comprava as coisas e a metade das coisas ficava lá no caixa, não passava, ficava lá para trás e ela tinha esse medo. E aí ela não queria repetir, né, essa ação de deixar para trás, né, com medo de deixar para trás. E eu também não queria repetir
essa ação, né, de levar as coisas pro caixa e deixar ali um bocado porque eu não tenho dinheiro. Então o que eu fazia? Pegava o celular, a calculadora, muitas vezes eu levei a calculadora mesmo em si pro supermercado porque eu queria comprar coisas boas, né, e queria ali não passar do teto do dinheiro que a gente tinha. Mas a gente podia comprar mais, né, que eu tinha um salário meu, ela tinha o salário dela, éramos só duas pessoas dentro de casa. Como nós não tínhamos muitos gastos, naquela época ainda não tinha internet para gastar, TV a cabo, não tinha nada dessas coisas. Então, nós podíamos comer bem e nós começamos aí, pela comida. Eu sei que a minha prosperidade hoje, é, hoje eu tenho uma despensa na minha casa. Eu tenho que ficar vigiando para não vencer nada, né? Hoje eu consigo fazer doação de alimento para as pessoas, mas nem sempre foi assim. E isso começou, tenho certeza, que foi essa mudança lá no supermercado, né? Quando eu comecei a falar, olha, o dinheiro dá, vamos comprar isso que é melhor, vamos comprar isso que é melhor. E aí eu calculava para poder não passar, nem tudo do melhor podia levar, mas chegou uma época que realmente o feijão era o melhor. Eu ainda peguei, eu queria comprar aquele feijão novinho, não era aquele feijão de uma bandinha, né? Aquele feijão velho. Não era o mais barato, também não era o mais caro, mas também era um feijão bom. O arroz era o melhor arroz. O café, gente, o café era um café com gosto de barata. Você não tem noção. Que era o café que a gente tinha condições de comprar. Era o café que ela podia comprar, né, antes. E até isso nós melhoramos a qualidade do café. A gente comprava 10, 15 pacotes de café. Porque os irmãos lá em casa tomar café, a gente adorava. Era só chegar alguém lá em casa, vamos tomar café? Então, assim, era só nós dois que morávamos na casa, mas era 15 pacotes de pó de café que a gente comprava. Dizem que hoje no Brasil não pode fazer isso, né? Porque tá muito caro. Mas pronto. A gente conseguia fazer isso, conseguia ter comida sobrando dentro de casa, carne sobrando, não comia sem carne, era bife, era coisas que para nós era difícil de comer antigamente, né? Porque era ovo, linguiça, salsicha, né? Com a salsicha salgada, salsicha, era o que a gente comia. Bucho, fígado, daí para baixo, né? Então, depois não, depois a nossa vida mudou muito, eu tenho certeza que mudou a partir daí, a partir dessa mudança de mentalidade, mudança de ação. Começamos com pouco, começamos no mínimo. Carla, eu trabalho sozinha e tem que fazer isso e aquilo, se você ganhasse menos. Eu penso assim, quando eu quero mudar algo que o dinheiro não chega para tal, eu penso assim, aí se eu estivesse ganhando menos, como que eu ia me virar? Né? Então, às vezes é só a administração financeira que a gente precisa, né? E aí, pronto, e aí eu comecei, dali para cá, a nossa vida mudou. Então, o que eu quero trazer com essa experiência aqui, né? Com essa história, né? Que eu experienciei na família. Como que você pode, ao invés de atrair pobreza, atrair riqueza? É você comprando algo, porque o dinheiro atrai dinheiro. Dinheiro é movimento, dinheiro se movimenta com dinheiro. Tá sempre querendo de graça, energia do mendigo. Sempre querendo ganhar, a energia do mendigo vai te manter sempre na falta, para você ter que ganhar de alguém. Tá sempre só comprando o mais barato, o pior que tem, e desejando o melhor, vai sempre comprar o mais barato. Faça um esforço para você ir no mercado, comprar algo melhor, ir num restaurante bom e comer uma comida no restaurante, ir no shopping passear, ir comprar uma roupa, ir comprar uma coisa, comprar algo para investir em você, na sua energia. Experimenta isso. É claro que não é bancar a loucura de fazer aquilo que não pode, né? Igual eu falei, pegava lá a calculadora, ia somar para saber até quando a gente podia comprar, né? O que podia comprar mais caro, o que podia comprar mais barato. Então não é fazer a loucura, é se organizar. Se organiza para o melhor, para viver melhor experiência, para ir numa cidade rica, uma cidade bonita, uma cidade com energia boa, nem que seja só para passear, pague só a condução, leva o lanche na bolsa, mas vai passear, vai experienciar algo bom. Isso é energia. Isso é você se conectar com o melhor.
tá? E depois eu quero que você comenta aqui pra mim se isso fez sentido pra você. Se tem algo na sua vida que você tá querendo mudar e tá aí, ao invés de atrair aquilo que você quer, tá repelindo. Porque tá com ações que tá fazendo você ficar no mínimo. Seja de relacionamentos, né? Como que você tá doando a sua atenção, como que você tá sendo uma pessoa prazerosa para o outro, ou tá aí só no mínimo também nos relacionamentos, né? Quando nós estamos no mínimo, nós estamos recebendo também o mínimo. A saúde, o que você está fazendo pela sua saúde? É o mínimo? Então, é o mínimo que você vai receber, né? Então, quero que você traga essa reflexão para você e entenda se você está atraindo o dinheiro ou se está repelindo, atraindo o relacionamento ou repelindo, atraindo a saúde ou atraindo mais doença, né? Então, nós temos mais daquilo que nós somos. Então, o que você está sendo, né? Observa o que está dando ruim para você entender o que você está sendo, o que você está fazendo, ok? Então, se fez sentido para você, deixa o seu like aí, que é a forma de eu entender que fez sentido. Partilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter entendimento sobre isso, sobre a vida delas, né? Porque é de dentro para fora. Quando você muda dentro, as suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você recebe do outro, você muda fora também. As pessoas, o que a pessoa está fazendo para você, por você também muda quando você muda dentro, ok? Beijo, luz no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.